Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. São Paulo e Vasco, Vasco e São Paulo jogaram em São Januário na noite desse domingo e o Vasco foi derrotado por 2-0 numa partida que quebra a sequência do Vasco de 4 vitórias seguidas no campeonato, uma sequência muito boa que alavancou o time postulando a briga pelo G6, pelo G7 ali do Campeonato Brasileiro, definido o G7 com a classificação do Palmeiras para a final da Libertadores contra o Flamengo, e o Vasco não soube aproveitar um bom momento, o melhor momento que o São Paulo. Jogo de duas equipes grandes, óbvio que era possível se o Vasco não entrasse completamente concentrado, o São Paulo vencer, e foi o que aconteceu hoje. O Vasco foi desconcentrado para o jogo, boa parte dele pelo menos, e o São Paulo venceu merecidamente. Vou falar desse jogo, vou falar esmiuçadamente de tudo que eu vi, primeiro tempo do Vasco, segundo tempo do Vasco, depois que você se inscrever, deixar o like, compartilhar, dizendo que o pós-jogo, aquele que fala a verdade sem rabo preso com ninguém, diretoria, nada, que eu falo o que eu vejo, sem problema nenhum, sem ser amigo, sem querer agradar A ou B. Depois que você se inscrever, deixar o like, compartilhar, dizendo que o pós-jogo do Expresso já está no ar. O Vasco hoje fez um jogo bom até. Primeiro tempo o Vasco começa claudicante, ali nervoso, errando passes. São Paulo marcando bem a saída de bola do Vasco, até algo que o São Paulo não costuma fazer com muita perfeição, marcar a saída de bola. Mas o jogo foi muito brigado. Acho que as duas equipes sem jogar uma semana, acho que o fôlego fez com que as equipes se comportassem de uma forma mais incisiva nas jogadas, marcando mais forte. Até os 20 primeiros minutos ali de jogo era um jogo de muita marcação, de tentativa de preenchimento de espaço, mas a zaga sempre conseguindo levar vantagem sobre o ataque. E o Vasco, com mais qualidade técnica, num momento melhor e jogando em casa, teve as melhores oportunidades. Ryan cabeceou uma bola na trave, o Robert Renan chutou uma bola de bate-pronto ali numa sobra da entrada da área, que o goleiro Rafael fez uma grande defesa. O Vasco também sofreu ali no ataque com uma tentativa do jogador Tapia do São Paulo fazer o gol numa deixada do Lucas que o Léo Jardim consegue espalmar com a mão aberta no meio do gol. Poderia ter sido ali o gol de São Paulo. Um jogo de trocação, mas que o Vasco foi superior sim, principalmente no domínio de jogo no campo de ataque. O São Paulo teve mais posse ali até no campo de defesa, tentou no início do jogo, como eu falei, marcar muita saída de bola do Vasco, e o Vasco tentando principalmente ali com o Andrés Gomes, que de vez em quando ia para o meio. Eu não gosto do Andrés Gomes no meio, e não gosto do Andrés Gomes tentando chutar de fora da área. Eu acho que não é esse o papel dele é correr na linha de fundo, que é o melhor que ele faz, para gerar jogo pelo meio, e o Vasco tentou demais no primeiro tempo o Andrés Gomes pelo meio. Eu não gostei do Piton pelo lado esquerdo cruzando. Paulo Henrique eu achei meio disperso. Não sei se por coincidência o Ancelotti está nas tribunas assistindo, fez com que o Paulo Henrique ficasse um pouco soberbo, ou se preservar, ou tentar fazer lances de efeito. Eu não sei. Sei que o Paulo Henrique hoje não fez uma boa partida, não foi bem no primeiro tempo nos lances que tentou. O Nuno Moreira, outro jogador de ataque também, não foi muito incisivo, não foi muito presente, apesar de ter tentado ali no segundo tempo uma enfiada para o Andrés Gomes, que saiu na cara do gol. No primeiro tempo ele foi abaixo, o time do Vasco foi muito abaixo, a maior parte dos jogadores. Por quê? Porque o Vasco não conseguiu finalizar bem, e nas triangulações e nas jogadas de ataque, o Felipe Coutinho foi o mais consciente, porque ele conseguia achar o companheiro, só que o companheiro não conseguia dar sequência à jogada. Então teve a bola na trave do Ryan, teve o lance do Robert Renan chutando de bate-pronto para a defesa do Rafael. Teve o lance da linha de fundo que o Paulo Henrique deixa para o Felipe Coutinho uma jogada ensaiada de escanteio e o Nuno Moreira erra. E o São Paulo teve aquela chance com o Tapia, que caiu no braço ali parado do Léo Jardim no meio do gol e conseguiu fazer a defesa. Um jogo que o Vasco foi melhor. E no último lance do primeiro tempo, um pênalti do Paulo Henrique, um dos piores jogadores do Vasco no primeiro tempo. Não gostei muito do Paulo Henrique, não. Ele agarra o Arboleda, assim, acho que não teve a intensidade para ser marcado um pênalti, mas o Arboleda se aproveitou. E futebol também é feito de malandragem, sabe? A gente sabe que o jogador sentiu a carga por trás, o Paulo Henrique abraçando a bola voando na área, óbvio que ele ia fazer logo o corpo mole e cair. E foi assim que o Milton Pereira Sampaio marcou o pênalti, indo no VAR. E o pênalti, na minha opinião, assim, polêmico, mas total marcável, porque o cara foi agarrado por trás, e agarrar por trás dentro da área é pênalti. A bola em jogo, não teve problema nenhum disciplinar com a bola fora de jogo, foi com a bola rolando, a bola voando. Paulo Henrique agarra pênalti, 1-0 São Paulo no primeiro tempo com a cobrança do Lucas. Um resultado que foi um balde de água fria, né, pro Vasco, porque o Vasco tinha feito um primeiro tempo melhor do que o São Paulo, não foi muito superior, mas foi melhor. E o segundo tempo todo o Vasco ia ter para correr atrás de 1-0 contra. E o Vasco não conseguiu ser eficiente no segundo tempo. Os primeiros 18, 20 minutos do Vasco foi um amasso.
Mas mais uma vez, o Felipe Coutinho errou o chute ali que ele dominou dentro da área, chutou cruzado para fora. O time estava muito sem pontaria hoje, errando demais ali os lances finais, principalmente. Passou dos 20, 25 minutos, o Vasco começou a errar lances no meio campo. E aí, para mim, um grande erro do jogo, para mim, o que definiu praticamente o resultado favorável ao São Paulo, foi a entrada do Matheus França no lugar do Barros, porque o Matheus França de volante, tendo Hugo Moura, tendo aquele que foi contratado lá da Espanha, que eu não sei o que está fazendo, foi contratado lá de fora, que eu não sei o que está fazendo no Vasco. O Thiago Mendes veio para o Rio para turistar. Entrou o Matheus França de volante no lugar do Barros, poderia ter entrado o Thiago Mendes, poderia ter entrado o Hugo Moura para dar consistência ali, soltar o Vasco. O Vasco coloca, e o Fernando Diniz coloca o Matheus França de volante, não foi bem. Os primeiros lances do Matheus França mostrou um nervosismo muito grande, ele de volante, não foi bem. Ele joga melhor no ataque, ele joga melhor de ponta ou de meio atacante, até mesmo de segundo atacante. Botou o cara de volante, prejudicou muito a criação do Vasco, ele errou demais. E o cara, quando entra nervoso, a equipe percebe que ele está nervoso, a equipe também não fica tranquila, porque fica preocupado dele errar ali as jogadas. E sair também no mesmo momento o Nuno Moreira para a entrada do Verratti, que tocou pouco na bola. O Verratti deu uma cabeçada no finalzinho ali para a defesa do Rafael, mas também tocou pouco na bola. E eu acho que essa substituição desmontou o Vasco de vez, o Vasco com o Nuno Moreira e com o Barros ainda conseguia criar alguma coisa, tinha um pouco de proteção atrás. E depois que entrou o Matheus França no lugar do Barros, principalmente essa substituição, o Vasco perdeu o meio campo, o Vasco perdeu proteção, o São Paulo chegou diversas vezes. Para mim foi um erro hoje do Fernando Diniz botar o Matheus França. E depois ainda entraram o GB já no final no lugar do Tietê, o David no lugar do Lucas Piton, para tentar ali no abafa já, meio desorganizado, tentar fazer o gol de empate. E o Vasco empilhou oportunidades não claras, o Vasco empilhou oportunidades de ataque e não conseguiu finalizar bem. O Vasco hoje estava com deficiência de finalização absurda. Errou quase tudo. O Rafael trabalhou pouco, porque a única que eu me lembro, assim, que foi no gol, que o Rafael teve que fazer uma defesa boa, foi o chute do Robert Renan no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco atacou demais, mas a bola não chegava no gol. Era perigosa a bola passando para lá e para cá, mas a bola não chegava no gol. E as substituições fizeram mal para o Vasco. O São Paulo passou a criar chances que não vinha criando nos primeiros 25 minutos do segundo tempo. Passou a criar com a entrada do Ferreirinha ali no lugar do Tapia, jogador muito veloz. Na minha opinião, mais pênalti em cima do Ferreirinha, do Robert Renan, do que o pênalti em cima do Arboleda. Aí o árbitro vai, falta de critério, bom pro Vasco daquela altura. O Milton Pereira Sampaio não marcou o pênalti em cima do Ferreirinha, que para mim foi, sem clubismo aqui nenhum, para mim foi pênalti no Ferreirinha. Se ele tava com esse critério de pênaltis que não são tão escandalosos serem marcados, ele poderia marcar o pênalti em cima do Ferreirinha, não marcou. Aí o São Paulo perdeu um gol feito com o Rigoni, também um lance bizarro da defesa do Vasco, e continuou empilhando chances. O Vasco já estava ali errando tudo, já meio que no desespero aos 42, 43. E no finalzinho, a jogada do Ferreirinha pelo lado esquerdo, um jogador muito insinuante, ele cruza para o Luiz Gustavo fazer 2-0 ali, já estava o Vasco entregue praticamente, que me preocupou bastante esses últimos 20, 15 minutos do Vasco, porque o Fernando Diniz bagunçou tudo. Fernando Diniz botando o Matheus França de volante bagunçou tudo, deixou a equipe insegura, que parou de criar. Paulo Henrique pelo lado direito começou a jogar mais, mas não conseguia também já fazer a diferença ali a favor do Vasco. Paulo Henrique entrou no jogo só a partir dos 25, 30, mas sozinho também não conseguiu fazer muita coisa lá pelo lado dele. Então, galera, uma derrota que não é caos, não é absurda, porque o Vasco vinha de uma sequência boa, é uma derrota que faz parte, é uma equipe grande, São Paulo é uma equipe grande, apesar de não ter um elenco recheado, um elenco capenga, nesse elenco de São Paulo é um elenco capenga com vários desfalques, mas é uma equipe grande, camisa pesa e ganhar do Vasco ou em São Januário ou no Morumbi não é tão anormal. A partida do Vasco não foi das piores, não foi a pior partida do mundo, foi uma partida que com muitos erros individuais, com muitos erros de nervosismo ali, principalmente com o Matheus França, e bobeira ali do Paulo Henrique, falta de atenção, agarrar o cara dentro da área ali, pra mim, esse lance crucial do jogo que definiu a vitória de São Paulo ali, caminhou a vitória de São Paulo, se agarrar o cara dentro da área, você dá motivo pro cara se jogar, e hoje com o VAR, se o VAR estiver atento, não estiver comendo biscoitinho lá, comendo a pizza deles lá dentro da cabine, eles vão marcar, eles vão chamar pra marcar, e foi o que aconteceu, o cara na hora tava no intervalo da refeição dele, olhou pra tela, chamou o Milton Pereira Sampaio que marcou, o Vasco sai perdendo no primeiro tempo, pra mim, crucial para o resultado, porque no segundo tempo o Vasco teve que ir para cima, no nervosismo não conseguiu resolver. E a entrada do Matheus França, para mim, atrapalhou muito a evolução da equipe, deixou a equipe nervosa como um todo. Então, ferimentos leves, né, galera? Perdeu para um adversário direto, claro, o São Paulo é um adversário direto, mas a tabela do São Paulo daqui para o final, mandando partidas na Vila Belmiro, não vai ser nada fácil para eles também.
Então é um adversário direto ali no G8, briga pelo G8, o Vasco não pode desistir do G8, o Vasco tem que brigar em duas frentes, o G8 do Brasileirão, que eu acho que com o campeão da Copa do Brasil pode ser um G8, de repente o Atlético Mineiro se enfiando ali no meio pode ser até um G9, eu acho mais difícil ser um G9, eu acho mais provável ser um G8, então o Vasco tem que tentar se manter no G8 ali, tentar arrumar um resultado bom contra o Botafogo, aí um empate já, de repente, para não deixar o Botafogo descolar muito, para entrar, ficar ali no G8. Caso aconteça alguma coisa fora do previsto na Copa do Brasil, ficar no G8, para de repente pegar uma pré-Libertadores. Então, não vou chegar dizendo que o Vasco jogou horrível, péssimo, técnico horrível, jogadores horríveis, não. É um acidente de percurso, eu quero acreditar nisso, o Vasco está em evolução, e daqui para frente é continuar somando pontos, continuar com a confiança que vinha nas últimas 4 partidas. Vasco agora é a 12ª partida, ou 13ª, perdeu a segunda em 13 partidas. Então vamos com calma, não vamos chegar botando o dedo na cara de todo mundo achando que está tudo errado, que o Vasco está no caminho certo, semifinalista da Copa do Brasil e G9 do Brasileirão, nono colocado ali, empatado com o Corinthians em 42, que Corinthians em 10º, Vasco em 9º, São Paulo em 8º, agora roubando a posição do Vasco. Vou partir aqui para as notas individuais. Léo Jardim, nota 6. Primeiro lance do Léo Jardim foi uma bola que o Carlos Cuesta deixou para ele sair, ele já deu uma recuada, eu pensei, hoje vai dar chabu, hein? Com 1 minuto de jogo, o Léo Jardim deu uma recuada ali, que ele tinha que sair para pegar a bola. Nota 6 pro Léo Jardim. Paulo Henrique, nota 5. Não gostei do Paulo Henrique como um todo. Ele só foi jogar nos últimos 15 minutos ali do lado do Ancelotti, ali daquele cantinho. Ele começou a correr, jogar bem. Nota 5. Tem que jogar bem o jogo todo. Vamos lá, hein? Vamos manter a regularidade, cara. Pô, não vamos ficar com soberba, não. Isso aqui não combina com o Vasco. Carlos Cuesta, nota 7. Não teve culpa, né? Ali no pênalti, pô, foi do Paulo Henrique. Ele não teve culpa. No segundo gol o time já estava todo aberto, sem volante. Nota 7 pro Carlos Cuesta. Robert Renan fez um pênalti no Ferreirinha ali bobo, não precisava, tinha que se antecipar a jogada do jogador de São Paulo, nota 6,5. Lucas Piton fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo tentou umas triangulações, poucas deram certo, nota 7. Tietê, cara, eu até gostei, mas o Tietê tá faltando comer um pouquinho mais de feijão, e os chutinhos dele no primeiro tempo ali, pelo amor de Deus, nota 6,5. O Barros até se machucar ali, cara, que ele saiu um pouco do campo, ficou mancando. Ele estava bem no jogo, estava conseguindo armar, conseguindo desarmar o São Paulo e também participar da armação. Vou dar uma nota 7 pro Barros. Quando foi substituído, para mim, desmoronou o Vasco. Felipe Coutinho, nota 7,5, talvez um dos mais lúcidos do Vasco, chamando a atenção de todo mundo, gritando. É um cara diferente. Nota 7,5. Nuno Moreira, eu vou dar uma nota 6,5. Continua aquele cara inconstante, de algumas jogadas darem certo, outras ele está completamente desligado. Vou dar uma nota 6,5. Ryan, as poucas vezes que ele participou ele foi perigoso, tem que participar mais. As poucas vezes que ele participou ele foi perigoso, então ele tem que participar sempre. Nota 7. Andrés Gomes, talvez a pior partida dele com a camisa do Vasco, cara. Não gostei no primeiro tempo dele caindo pelo meio. No segundo tempo também prendendo a bola demais. Vou dar uma nota 5 para o Andrés Gomes. Os que entraram, Verratti no lugar do Nuno Moreira, tocou pouco na bola, nota 5. O Matheus França foi o pior disparado do Vasco. A torcida vaiou ele no final, não foi à toa. Nota 3 para o Matheus França. O GB que entrou no finalzinho junto com o David ali, eu vou dar uma nota 6 também. Tentou algumas coisas ali, fez uma falta dentro da área, participou pouco. O David, vou dar uma nota 6 também. Matheus Carvalho, para não ficar ali traço, vou dar uma nota 5,5. E o Fernando Diniz, que para mim atrapalhou toda a evolução do Vasco no segundo tempo, vou dar uma nota 5. Eu acho que ele conquistou um crédito com a torcida do Vasco nesses últimos jogos, mas hoje ele foi muito mal. Ele foi mal no sentido de desarrumar o time no segundo tempo, não precisava disso. Era só manter o esquema, botava o Hugo Moura ou o Thiago Mendes, que não sei o que veio fazer no Rio, veio turistar, sei lá. Tô confuso com o Thiago Mendes. Salário altíssimo e não joga. Então ele mete o Matheus França na volância, jogador perdido, porque ali você tem que ter atenção o tempo inteiro, qualquer erro pode ser fatal. E o Matheus França brincou de errar hoje, ele errou várias vezes. Teve uma que ele entregou na entrada da área, que o cara chegou chapando do São Paulo, que ele entregou no pé do cara. Poderia ter sido o segundo gol, sei lá, 20 minutos do segundo tempo, já matava o Vasco ali. Então ele mexeu mal, vou dar uma nota 5 pro Fernando Diniz, porque ele tá com crédito das últimas partidas. Então o Vasco perde uma partida boba, poderia ter ganho se tivesse mais atenção, jogasse mais concentrado. Eu achei que teve um pouco de soberba da equipe como um todo, mas beleza, vem de 4 vitórias, eu não vou chegar aqui tacando pedra em todo mundo. Agora o Vasco voltando a campo contra o Botafogo na próxima quarta-feira, um confronto direto para manter o G8.
Se tiver com intenção de manter esse G8, vai ter que empatar ou vencer o Botafogo, tem que tirar ponto deles. Porque se perder pro Botafogo, eles vão começar a se distanciar, o Fluminense daqui a pouco se distancia, pega um adversário mole ali, e o Vasco vai começar a ficar nos G9, G10, aí já esquece o Brasileirão. Vai ter que pensar em vencer a Copa do Brasil para ir para a Libertadores. O que seria o melhor, mas não dá para contar com isso. São três grandes adversários aí nessas semifinais que o Vasco vai enfrentar, então não dá para brincar, tem que tentar firmar o pé no G8 ali do Brasileirão. Então Vasco e Botafogo, próxima quarta-feira aí, jogo difícil, porque o Vasco vem de derrota, o Botafogo na frente, o Botafogo jogando em casa, o Botafogo tendo que classificar pelo Brasileirão, já é a única possibilidade do Botafogo, eles vão querer vir com tudo para vencer. Jogo difícil pro Vasco, o Vasco vai ter que manter a concentração, lembrar que vem de vitórias, não é essa derrota que vai apagar as vitórias anteriores do Vasco, que é um bom momento ainda sim, e fazer um jogo parelho com o Botafogo, fazer um jogo concentrado e baixar um pouquinho essa soberba aí que eu percebi que o Vasco hoje teve contra o São Paulo. Então é isso, galera, Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco, quarta-feira, Milton Santos, jogo difícil, jogo que o Vasco tem que tirar ponto do Botafogo. Vencer é muito difícil, mas tirar ponto deles, não perder. É isso, valeu, saudações vascaínas sempre, fui!